Olá, vamos para mais um vídeo sobre temas da mentalidade de concurseiros e concurseiras de alto nível de desempenho, aprofundando sobre algumas questões que vocês têm me enviado no direct e também no WhatsApp. Eu acabei de fazer um vídeo sobre a questão da ansiedade. Para quem não sabe, eu sou terapeuta floral desde 2003. E de lá para cá, eu tenho trazido para o estudo, para o preparatório com concursos, algumas ferramentas a mais. E a questão dos florais tem sido muito significativa, ajudando muita gente com essas questões que interferem diretamente no seu ato de estudar. Neste vídeo, nós vamos falar sobre memória. Não são poucos os alunos, alunas que reclamam quando chegam aqui, que tem muita dificuldade com memorização. Dificuldade de colocar o conteúdo na memória de longa duração. Então eu coloquei aqui alguns pontos para a gente poder refletir, retomar, pensar. Você vai anotar algumas coisas, você vai inclusive colocar em prática a partir de hoje, para que você possa potencializar, para que você possa turbinar a sua mente e fazer com que esses conteúdos dos editais que você está aí se preparando, seja para 1, para 2 ou para mais, em um ano, em 6 meses, para os concursos que você deseja, primeiro cargo, segundo cargo, para que você tenha a dimensão da importância disso e o quanto isso tem a ver com várias áreas, com várias formas de encaminhar os estudos, que não é só ficar enfiando a cara nos livros, que é importante, mas que não basta. Então anota aí, vai fazendo um checklist, como eu falei no vídeo anterior, vai organizando aí esse movimento para ver se você realmente tem todos esses itens que eu vou falar. Vou trazer com alguns exemplos que vão ajudar vocês aí na trajetória, para vocês se organizarem com relação ao que significa pensar o ato de estudar para concursos com foco no gabaritar. Esse é o nosso objetivo aqui. E quais são os elementos, né? Quais são os pontos importantes que você precisa considerar, principalmente ferramental. Acredito que vocês que me acompanham há mais tempo sabem que eu inseri o processo de coaching no ato de estudar para concursos desde 2020. E com relação a isso, o meu método DTR, dominar, treinar, revisar, ganhou assim anos-luz de potencialidade, além do que já é há 27 anos. Desde a época que eu trabalhava apenas presencial, já há 17 anos no digital. Então, eu vou colocar os pontos para vocês e vou pedir que vocês se autoavaliem. O que eu já faço? O que eu não faço? Por que eu não faço? E como é que eu faço para começar hoje mesmo? Então, o que é colocar o conteúdo na memória de longa duração? Por que isso é tão importante dentro da lógica dos concursos? E principalmente, quase que um passo a passo para você acionar mentalmente o que eu vou trazer para vocês. Algumas coisas muita gente já faz, mas outras eu vejo que a maioria não faz. Vamos ver você. E já te peço, curte aqui, dá um like para esse vídeo ser compartilhado. E compartilhe também esse vídeo para todos os seus amigos e amigas concurseiros que precisam desse conteúdo, na medida que você for percebendo a importância dele, como que isso pode mudar a jornada de vocês na trajetória do ato de estudar, do ato de se preparar para tomar posse no cargo o mais rápido possível. Então vamos lá. Primeiro ponto, definir a intenção do estudo, ter clareza. Onde é que você quer chegar? O objetivo final, claro que é a posse no cargo. Mas será que você tem a devida clareza do início, meio e fim dessa jornada? O que ao ler o edital? Então, nós temos duas situações importantíssimas. Uma é, o edital já foi publicado, você já está com a prova marcada, e como é que você vai se organizar aí dentro desses meses, que geralmente são 3, 5 no máximo, antes da prova, antes do que a gente chama aí o dia D.
Mas se a sua prova não está agendada, se o edital não foi nem publicado, como estudar com antecedência, que é o que eu mais defendo. É claro que eu recebo aqui inscrições de alunos que me descobrem no YouTube, me descobrem no Instagram e falam: Rose, minha prova está chegando, tem um revisional aí, tem um intensivão aí, como é que eu faço para me organizar? É possível? É. Mas o ideal é você começar antes. Eu sempre falo, a antecedência é o primeiro passo para a sua aprovação. Começar a estudar antes faz você, inclusive, ter a chance de colocar na sua memória com mais tempo, mais cuidado, mais profundidade. Mais de 70% do conteúdo, que é praticamente o mesmo em todos os editais brasileiros da educação. Aqui nós estamos falando de concursos da educação. Muitos pontos que eu vou trazer aqui servem para qualquer situação de concurso, qualquer situação de preparação para uma prova, seja ela o que for, em que situação for, sei lá, uma entrevista de emprego. Mas o nosso foco aqui é concurso e concurso educacional. Então eu quero que vocês tenham este olhar. Fica aqui nesse vídeo se você tem essa realidade, mas vai te ajudar se você tiver também em outras situações. Então, ter clareza da jornada organiza a sua mente e contribui para você ter uma visão de longo prazo de por onde você vai passar, como você vai passar e como é que você vai se organizar diante do conteúdo que o edital vai te exigir ou já está te exigindo. A maioria dos editais brasileiros começa do macro para o micro e é assim que a gente estuda aqui. As leis nacionais, depois as estaduais, depois as municipais. O conteúdo geral, a história como um todo da educação, desde os primórdios até os conflitos, necessidades, momento atual. A maioria dos editais faz esse movimento. Como é que você está? E aí é uma importante autoavaliação quando você vai começar, decidir hoje começar minha jornada de concurseiro, concurseira. A partir desse momento você tem que fazer uma autorreflexão do que você já sabe, do que ainda está frágil na sua cabeça, do que você já domina, já está na sua memória de longa duração e o que ainda não está. Seja língua portuguesa, informática, raciocínio lógico, matemática geral, matemática básica, matemática elementar, legislação educacional, a parte pedagógica, conhecimentos pedagógicos e político-pedagógicos, a sua parte específica, dependendo do seu cargo, se é pedagogo, professor de história, geografia, inglês, não sei, secretário escolar, auxiliar de biblioteca, bibliotecário, não sei o que você vai fazer na escola. Independente do cargo, alguns conteúdos são comuns e você precisa se organizar para que esses conteúdos estejam aí dentro do âmbito do domínio. Por isso, a primeira fase do meu método se chama dominar. Método DTR, dominar, treinar, revisar. Dentro do dominar, você vai mexer com ferramentais que vão te ajudar a colocar esse conteúdo dentro da sua memória. Por que você tem aquela sensação de que o conteúdo não passa da primeira linha? Você lê um texto, você lê um autor, um capítulo e sente que não ficou nada na sua cabeça. Primeiro você tem que detectar como está a sua saúde, pode ter a ver com vitaminas. Segundo, você tem que detectar a sua alimentação, o seu sono, a sua rotina, como é que está o seu corpo em geral para o ato de estudar, porque faz toda a diferença. E terceiro, e muito importante, é você verificar como é que você está estudando de fato. Tem gente que ainda estuda do jeito tradicional, que é, pega um texto, lê, às vezes grifa, depois faz exercício e acha que é suficiente. O ato de estudar ele é diverso e ele tem que ter a ver com a sua forma de interagir com o conteúdo. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso, mas a primeira coisa que eu faço aqui com quem chega para estudar comigo é saber, você é mais visual, você é mais auditivo, ou você é mais sinestésico, sinestésica. Isso define muito sobre o seu ato de estudar. Isso contribui muito para o conteúdo realmente grudar na sua mente. E tem a ver com memória. Porque vamos fazer aqui uma breve reflexão. Tem coisas que você não esquece.
E por que que tem coisas que não grudam e não ficam permanentemente na sua cabeça? Aquilo que tem significado, que tem sentido, que tem necessidade, urgência. Você tá aí tirando sua carteira, decorando aqui tanto de plaquinha. Na hora que você entrar na rua de fato, depois do exame de direção, a vida real como ela é, se você não seguir essas placas, você corre o risco de morrer. Eu tenho certeza que essas placas vão ficar grudadas na sua cabeça. E por que que às vezes alguns artigos da LDB que você também tem que saber dominar para você ter o seu cargo, muitas vezes eles não fixam aí dentro da sua cabeça. Então, quando eu estudo com significado, quando eu construo uma relação com conhecimento que faz com que tenha a ver comigo, e tem ferramental para isso, né? Eu utilizo isso muito no meu processo de coaching a partir da PNL, Programação Neurolinguística, que é um ouro, que é um achado na educação. Você consegue fazer isso. O exercício de associação é um deles. Às vezes eu posso até fazer uma live específica sobre isso, vou anotar. Ponto 2. Entrar em estado de aprendizado fazendo âncoras para maior foco. Eu não sei você, mas eu para estudar eu tenho que estar com um ambiente propício. Material, lápis que eu vou usar, caneta, ou, né, caderno, o que for, minha água. Se o ambiente não tiver propício, a minha cabeça já fica meio desorganizada. O melhor horário, que você é mais produtivo ou produtiva. Eu não posso estudar, Rose, não posso estudar de 1 às 3 da tarde. Eu não valho um centavo para estudar nesse horário. Eu estou com sono nesse horário. Geralmente, entre um turno e outro, a gente fica num movimento assim, né? Eu sou assim, não sei você. Então, você tem que se conhecer também. Em que momento do dia você rende mais? E você percebe que você estudando naquele horário contribui para que o seu cérebro assimile, grave mais e com mais qualidade aquilo que você vai precisar depois, na hora dos simulados. Então, o ato de memorizar, ele envolve o corpo como um todo. Envolve mente, corpo e principalmente coração. Se não tiver conexão, sentido, significado, relacionamento, conexão, você esquece. E não é porque você quer ou não quer lembrar. Não passa pelo querer. Passa por ser importante. Passa por ser necessário. E tem muita gente que fala, nossa, o conteúdo acumulou, porque a gente faz uma luta aqui. A gente tem aqui algumas formas de fazer vocês não ficarem adiando. Temos desafios, gamificação, uma série de encaminhamentos para que vocês não fiquem adiando a ponto de chegar 2 semanas e não ter começado o primeiro conteúdo. Vocês recebem uma média de 5, 6 PDFs temáticos, revisionais, recebem simulados semanais. Se você deixar acumular, a prova chega e você não teve, foi tempo hábil para o conteúdo grudar realmente na sua mente. E outra coisa importante que é estudo passivo com estudo ativo. Como é que você estuda? Você só lê, você absorve do externo para dentro de você, ou você também interage com aquilo que você está estudando de alguma forma. O estudo ativo, as metodologias ativas vieram para isso. E dentro do meu método você percebe como isso faz diferença. Meus alunos e alunas falam, Rose, como a Ana Veloso, eu lembrei na hora da prova até da cor das canetinhas que eu usei para elaborar os mapas mentais. Acho até que um dia eu vou fazer um vídeo só sobre mapa mental. Porque o que eu tô vendo nessa internet é um tal de baixar mapa pronto, que é bonitinho, que é interessante, que tem o seu fazer. Mas o poder mesmo está no ato de elaborar.
É elaborando mapas mentais que você realmente cria conexões neurais que fazem o seu cérebro não esquecer daquilo. Você cria uma memória fotográfica, inclusive. É como se você estivesse tirando uma foto do conteúdo que vai ficar na sua mente, na sua memória e não vai sair mais. Se você nunca fez mapa mental para estudar, não precisa ser só para concurso, para estudar em geral, comece. Eu tenho um curso, inclusive, só sobre isso. Próximo. Eliminar distrações e preparar a sua mente para o ato de estudar. Não se começa a estudar de qualquer maneira. Primeiro você faz uma programação. Eu gosto muito de fazer uma programação longitudinal, por exemplo, de janeiro a dezembro, como é que vai ser meu ano. Depois eu venho com recortes menores, como, por exemplo, o semestre, o bimestre, o mês. A semana, o dia. Então, digamos que eu me programe para estudar todos os dias de 8 às 10 da manhã, digamos que esse seja um horário bom para mim, dentro dos meus compromissos e dentro da minha produtividade. Se eu faço um movimento de organização a esse ponto, eu estou contribuindo, fazendo com que o em volta de mim contribua para esse interno da conta. E outra coisa que eu vejo as pessoas, infelizmente, ainda fazendo, ligando lá com o estudo tradicional, é pegando o cronograma e fazendo grade horária de estudo tradicional da época da minha, sei lá, antiga quinta série. Primeiro horário do dia, português, segundo horário, matemática, terceiro horário, sei lá, leis. Pouco produtivo. Tudo vai fluir mais, e eu tô falando isso tem 27 anos, não são 27 dias, 27 semanas, são 27 anos. Onde você tira, por exemplo, a segunda-feira é dia de português e redação. Vou estudar só isso. Mas você não vai estudar a gramática inteira num dia. Você vai seguir, claro, nossa planilha focada. A cada semana você tem um conjunto de assuntos, por exemplo, de língua portuguesa para você vencer. Média aí de umas 20, 50 páginas por semana. Aí sim você tem um acesso equilibrado do conteúdo que favorece a sua memória de acontecer e fixar. Porque você não vai só ter contato com o texto, com o conteúdo, com o conceito. Você tem contato, retomada do conceito, porque isso já aprendemos lá no ensino médio, lá na faculdade. Depois você vai treinar sobre isso, vai fazer mapa mental sobre isso, você vai criar ações, estudar ativamente para esse conteúdo ficar. Para quando você chegar no treino focado, aplicar a nossa técnica olhos de águia, você vai conseguir perceber o tanto de conteúdo que você já assimilou e gravou. Então a memória não é um estado da arte, a memória é algo construído. A memória é algo que você vai desenvolvendo no caminhar junto com a caminhada que você mesma ou mesmo planejou. É claro que vocês recebem comigo tudo pronto. Eu tô falando assim, se você resolver estudar sozinho, sozinha, você pode fazer. Mas comigo, você tendo o meu acompanhamento, é claro que eu tenho chance de te agilizar. Por quê? Porque você vai me dando feedback de como você está indo e eu vou te retornando feedback do que você precisa para avançar. Tem vários campos. A memória aqui hoje é um deles. Por isso que é bom um vídeo sobre cada tema, né? Próximo. Ativar o sistema visual, auditivo e sinestésico. Como eu comecei a falar, tem gente que é mais um do que outro, tem gente que tem quase 2 ou 3 equilibradamente. Você tem que saber. Tem um teste que eu faço dentro do processo de coaching para você se autoconhecer e para eu saber também. E tem uma ferramenta DISC também que traz elementos de como você é para a gente então organizar o seu cronograma, o seu plano de estudos, o seu planejamento. Isso faz toda a diferença no ato de estudar. Então vou dar um exemplo. Se você é mais visual, não adianta ficar só escutando os áudios, os vídeos. Você tem que ver.
Então, as cores, o ambiente, o jeito como eu falo, as minhas expressões, o meu olhar, para quem é mais visual, faz toda a diferença ao escutar o que eu estou falando. Quem é mais auditivo é o contrário. Pode fechar os olhos, não assistir nada, só ouvir. Eu tenho alunas que acham isso o poder, porque elas são mais auditivas. E o ato de escutar muitas vezes várias, interferências nos meus áudios, os meus resumos, ao invés de assistir o vídeo, escutar um podcast, elas ativam no cérebro a memória de maneira ímpar. Ou se você é mais sinestésico, que é aquela coisa mais da concretude, tem gente que tem que escrever ao estudar. Lê um parágrafo, resume do seu jeito. Lê mais um parágrafo, resume do seu jeito. Cada um é um. Eu tenho alunos, inclusive, que já vem aqui, já chega aqui tendo estudado de alguma forma, tendo tido contato com o texto, com a parte temática, e vem só para o meu treino focado. Pois eu quero só treinar. A gente faz um estudo dirigido que eu chamo de pente fino do edital, onde você estuda concretamente, por meio de questões, todos os temas, todos os tópicos. Não fica nada de fora. Aliás, quem estuda comigo não fica nada de fora. Qualquer assunto que cair na prova do edital, você passou por ele. E não passou mais ou menos, passou aprofundadamente. Por isso que foco e disciplina são tão importantes. Mas não é só isso. Conectar o novo ao conhecido. Digamos que você vá retomar os autores renomados. Paulo Freire, Vygotsky, Vallon, Piaget e outros. Muitos deles você já estudou pedagogicamente em algum momento da sua faculdade, principalmente se você é pedagoga ou pedagogo. Alguns desses autores, e é bom estudá-los numa linha do tempo, com as tendências pedagógicas, porque é alguma coisa que as pessoas erram muito em prova, mas é muito. O que é a escola tradicional, o que é a escola contemporânea, que autor falou o que, defendeu que tese, em que momento histórico, muita gente confunde isso. Mas tem formas de estudar que ativam a sua mente de maneira mais conectada e enraiza de fato dentro da sua memória. Uma das formas é você estudar com mapa mental no formato de tabela comparativa. Então você coloca numa folha colunas, autor 1, 2, 3, 4, sei lá quantos você está retomando, historicamente organizados numa linha do tempo, quem falou o que, em que época, na ordem cronológica. E não faz um estudo só vertical, faz um estudo também horizontal. Piaget falou isso. Paulo Freire falou isso. Cada um falou isso. Esse estudo comparativo é poderoso. Por quê? Porque é o estudo da diferenciação. E se você agregar cores e simbolismo nisso, que eu ensino no meu curso de mapas mentais, aí sim que é o poder completo, porque nosso cérebro gosta muito disso. Estudo imagético, ativar a nossa mente com coisas que chamam a atenção. Se você é mais visual, você vai usar essas cores e vai ter sensações, porque tem cor que você gosta, inclusive. Então, marcar aquilo que você já sabe com a cor que você gosta ajuda muito. Dá uma cor para aquilo que eu já sei, dá uma cor para aquilo que eu estou em dúvida, ajuda muito. Mas se você é auditivo, você tem que fazer o oposto. Você pode usar barulhos, sons, associando a determinados autores e suas teses. Isso é o poder. Nunca fez isso? Vem pro meu método para você sentir, perceber como é que acontece. Próximo. Usar emoção positiva na hora do aprendizado. Para começar, a sua postura tem que ser adequada.
a gente costuma, né? Se deixar, a gente vai derretendo na cadeira. E tem gente que começa a estudar assim, no final do dia ou do horário tá assim, com sono, cansado. Por isso tem que ser no horário que você tá com mais produtividade. Essa forma de estudar, essa estrutura de organização, ela traz para você a possibilidade de interferir no seu físico, para que ele esteja mais voltado para o aprendizado ou para a retomada. Eu gosto de insistir muito nisso. A maioria dos conteúdos na área educacional você não vai aprender, você vai retomar. Mas eu não lembro nada de orações coordenadas sindéticas. Eu não lembro nada de regência verbal. Você pode não lembrar, mas um dia você estudou. Como a Ana falou, né? As regras novas da ortografia, que não são tão novas, são de 2012. Mas as regras que alteraram em 2009 e viraram oficiais em 2012, ela falou, pois eu não lembrava de nada. E ela fez esse estudo comparativo. A questão do hífen, a questão do acento, o trema que desapareceu. Você só vai gravar aquilo que você gerar conexão. Então, se você nunca estudou dessa forma, Rosa, eu nunca vi isso acontecer. Acompanhe as minhas lives nas terças-feiras no Instagram e às vezes eu tô simultâneo aqui também no YouTube. Eu coloco esse conteúdo para você experienciar. Na verdade, é o experimentar, colocar na sua vivência que vai fazer de fato você conseguir modificar e colocar o conteúdo dentro da sua cabeça para não sair mais. Tem algumas coisas que eu faço e falo e algumas ferramentas da PNL que eu uso, que as pessoas falam, Rosa, eu escuto a sua voz na hora da prova. Eu tenho um aluno Jonas que fala sempre isso, você tá lá comigo, parece que eu tô escutando, começa a ler a questão sobre LDB, parece que eu tô escutando sua voz. E acerta a questão por quê? Porque a voz voltou à tona no ouvido dele, eu não tô lá. O Jonas falou isso num vídeo, né, que a gente tava fazendo uma entrevista. Ele falou, você não tava comigo, mas eu tava praticamente colando. É muito poderoso. Muita gente não sabe disso, nunca estudou assim. Próximo. Resumir em voz alta. O exercício da autoexplicação. Primeiro que resumir é algo que faz você retomar um item, um conceito, um tópico. Isso já vai mexer com sua memória. Ah, tá, hoje eu vou retomar crase. O que é crase, como é que aplica dentro da língua portuguesa. Vou produzir textos colocando crase, vou escrever frases aplicando a crase. Você está colocando em prática, está fazendo um estudo mais sinestésico, inclusive. Se você é assim, vai contribuir 100% para o que você precisa memorizar de fato. Quando você usa uma estrutura que faz esse movimento, isso tem um alto poder de fazer você não se perder. Porque o que mais traz lógica para o que você está fazendo é como se você estivesse trabalhando dentro da sua mente um relacionamento com aquilo que você está estudando. Tudo da nossa vida passa pelo relacionamento. Não é só o relacionamento amoroso, de amizade. O relacionamento é contato. Nós temos o contato inicial, nós temos o contato aprofundado. Como é que você lida com o conteúdo? Se você, por exemplo, está precisando retomar crase, que é um conteúdo que você viu lá no 8º ou 9º ano, aprofundou um pouco mais no ensino médio, aplicou lá no ensino superior e chega na hora do concurso, nem lembro. Tem gente que fala, Rose, a forma como eu estudei com você foi muito mais profunda que eu fiz na faculdade. Eu passei quase 4 anos da faculdade estudando e não tive o aprofundamento, o contato profundo com os temas como eu estou tendo aqui.
Porque você sabe, estudar para concurso não é só um contato inicial com o conteúdo. É um contato para domínio. Porque se você domina um assunto, você vai treinar sobre ele a partir do perfil da banca com muito mais propriedade. Aí sim você vai ter condições de se organizar para, de fato, trabalhar aquele assunto dentro da sua memória de longa duração e não vai sair mais. Quando a gente fala o que é a crase, é um sinal que a gente usa na letra A para mostrar que dentro de uma letra A tem duas. Talvez muita gente não tenha estudado isso assim. Quando eu falo eu vou à escola, o verbo vou, que é do infinitivo ir, tem a regência de precisar de uma preposição. Quando eu vou a algum lugar. Esse a é preposição. Escola é uma palavra feminina. Eu não falo o escola, eu falo a escola. Então, esse a é artigo. Quando o verbo pede preposição e o que vem depois é feminino, pede um artigo a, essa junção desses dois as dá uma crase. Então, eu não ponho a junto na frase, eu ponho o sinal, porque eu já sei que tem desses dois as. Esse é o conceito. Você entendeu, você anotou, mas para entrar na sua memória de longa duração, você tem que explicar o que eu expliquei. Do seu jeito, não tem problema, mas sabendo explicar sobre crase para outra pessoa. Tem autores que defendem isso maravilhosamente, o Gleiser é um, que ele fala da pirâmide da aprendizagem. Quanto mais contato, quanto mais explicação e interação você tem com o conteúdo, mais você o domina. E aí você consegue externar, verbalizar sobre aquele conteúdo. E quando você faz isso, você está dominando aquele assunto. Você está com propriedade de explicar para o outro sobre aquele assunto. Ir para a situação de simulado, fazer treino focado, dominando o tema, vai fazer você acertar as questões. E mais, eu falei para uma aluna minha, Carolina, hoje. Rose, eu fui bem no simulado, só errei duas. Aí eu perguntei, por que você errou duas? Ah, eu errei porque teve ali um conceito e tal. Me explicou. Mas eu fui bem. No total, eu só errei duas. Eu falei, você foi otimamente bem. Só que eu quero que você gabarite. Aqui o nosso objetivo não é ir bem, é acertar todas, 100%, gabaritar, que é o que os meus alunos fazem, os que seguem o meu método, claro, né? Corretamente, direitinho, gabaritam. Próximo. Ativar o conhecimento com a aplicação imediata. Quando você coloca o conteúdo que você está estudando numa situação prática, a tendência é você não esquecer. PNL puro, que está junto com a articulação, com a associação. Eu gosto muito de fazer esse exemplo, né, nas lives. Se você agora começar a pensar numa situação que você viveu muito ruim da sua vida, que você não gostou de jeito nenhum, lembra aí, fecha os seus olhos. Lembra agora de uma situação que você não gostou de ter vivenciado. Você vai colocar essa situação dentro de uma caixinha vermelha. Vai fechar essa caixinha. Vai trancar com uma chave e vai jogar essa chave fora. Vai colocar essa caixinha vermelha dentro de um foguetinho azul. E vai ver esse foguetinho saindo do chão e indo em direção ao sol. Tudo que chega ao sol esturrica, né? Então, quanto mais calor, mais proximidade do sol, mais esse foguetinho tá derretendo. E de repente, pluft, desapareceu. Essa situação ruim que aconteceu com você lá no passado, a partir desse exato momento, nunca mais ela vai te fazer mal. Não é que você vai esquecê-la, mas quando você lembrar,
ela não vai te fazer mais mal. Ela sumiu lá no sol. Isso é ferramenta de PNL. Reprogramação mental. Associada à ressignificação. Quando você aplica isso nos estudos, é o poder. Meus alunos às vezes estão aplicando isso comigo e nem sabem o que é que estão fazendo. Porque eu não fico dando nome aos bois o tempo todo, né? Aqui mais nos vídeos e nas lives eu explico para quem está entrando, claro, porque entrar sabendo sobre o método é super importante. Mas na hora da coisa acontecendo, quando eu tô lá respondendo dúvida no plantão do WhatsApp, as pessoas estão lá resolvendo as dúvidas, mas elas não estão nem percebendo muitas vezes o ferramental que eu estou utilizando. Para quê? Para não sair da sua mente. E o conteúdo fica grudado para sempre. Tem gente que passa no concurso, passa 5, 10 anos, fala, Rose, eu não esqueci das suas aulas. Anota isso aí. Tá dando para fazer o checklist? Tem mais. Tá anotando tudo direitinho, todos os pontos que eu tô falando. Já sabe os que você tá aplicando, os que você não está aplicando, ou nem sabe como é que aplica, anota aí, depois você vai me contar no direct do Instagram. Repetição. Eu gosto muito de falar disso. Porque tem gente que quando a gente fala de memorização, de memória, só pensa no ato de repetir. Repetir é importante, mas não repetir da mesma forma. Porque repetir da mesma forma, que vira o tradicional, antigo decoreba, vai te dar uma média assim, dentro de 100, 20% para sua memória. Sendo que você pode chegar a 90% ou mais. Quando você usa várias formas, vários ferramentais para essa repetição acontecer. Vou explicar. Digamos que você esteja estudando aí Estatuto da Criança e do Adolescente, que é um vídeo que eu tenho, aliás, no canal tem vários vídeos de conteúdo que as pessoas gostam de estudar, às vezes estudam escutando o conteúdo várias vezes, né? Faz a repetição. Ah, então se eu estudar o ECA 10 vezes, eu vou entender e vou decorar. Vai memorizar? Vai. Você vai lembrar, por exemplo, o Estatuto fala das medidas protetivas e socioeducativas. Protetivas no artigo 101, socioeducativas do 112 ao 121. Rose, como é que você sabe, gente? Tem 27 anos que eu falo desse assunto. Acabo decorando. Entra no decoreba. Mas se você não souber explicar o que são as medidas protetivas, como elas funcionam, o que são as socioeducativas, como elas funcionam, não adianta nada saber em que artigo tá, quais são essas medidas apenas. Tem banca que vai te perguntar só que medida é o quê? Tem. São as bancas mais conteudistas. Mas bancas como INEP, Carlos Chagas, FGV, Fundep, Cefet, mais reflexivas, elas vão te dar essa informação de decoreba de presente. Aí que você começa o desespero. Porque essa banca vai te exigir muito mais. Ela vai pedir para você analisar, para você inferir. E só dá conta desse ferramental técnico de bancas reflexivas quem sabe lidar com esses comandos, que vão além do decoreba. Então, repetir um conteúdo na sua cabeça é muito bom, sim. Ajuda, mas não define. Muitas vezes você vai ter, inclusive na hora da prova, vai ler o enunciado, vai ter a sensação, eu estudei isso, mas não sei lidar com essa questão. Não sei responder. Principalmente aquelas questões que tem, sabe? Texto 1, texto 2, lê o primeiro, em que medida o segundo tem a ver com o primeiro, e tem lá ABCD ou ABCDE para você escolher a resposta, a chave da questão. Que quem elaborou a questão é que tem a chave. Tem gente que fala que os simulados são mais difíceis que a prova. É esse o objetivo. Se você tirar total nos meus simulados, a prova vai ser um mamão com açúcar.
E olha que mamão com açúcar é uma delícia, né? Então a repetição é importante, mas não basta fazer de uma forma. É o conjunto de maneiras que vai fazer ela ficar mais potente na sua cabeça e entrar, claro, na sua memória de longa duração. Treinar com variação de contexto. O que é contexto? Eu estou aqui com vocês falando sobre memorização num momento que é à noite. Geralmente eu gravo à noite, né? Que a família já foi dormir. Eu falo, inclusive, mais baixo. Tem menos barulho aqui no meu bairro. É a mesma coisa você pegar um assunto que você sabe que pode cair numa redação de prova que você vai fazer, numa discursiva, redação tradicional, tem um curso de redação nota total exatamente sobre isso, para você treinar. E o tema é sobre avaliação, por exemplo. Se você não consegue contextualizar este assunto dentro da educação geral como um todo, nem a polêmica sobre a educação você consegue responder ou dissertar sobre. Avaliação pode ser tipos, pode ser momentos, pode ser instrumentos, pode ser avaliação da sala de aula, do processo de aprender, como pode ser avaliação da educação como um todo, uma avaliação sistêmica. Então, você contextualizar um assunto educacional que você está estudando, como é que ele se encaixa na história da educação, diante dos autores renomados, é super importante. Para quê? Para isso ser como se fosse um tapete confortável, que a sua mente vai deitar. E a partir desse movimento você consegue conectar lá dentro as ideias para você externar, seja respondendo uma prova objetiva, seja construindo, elaborando uma redação. Percebe a diferença? Eu não sei como é que você anda estudando, como você estudou até hoje, mas esse vídeo vai fazer você pensar que tá faltando coisa aí. O meu método faz isso, ele traz momentos, fases, são 3 fases basicamente: dominar, treinar, revisar, onde você vivencia isso o tempo todo para que realmente a sua memória fique ativa diante dos conteúdos que a prova vai trazer para você enfrentar. Mas o jeito da banca perguntar, o treino focado que você precisa fazer, as palavras, os termos que a banca vai utilizar, as pegadinhas, se isso você não tiver num contexto do assunto que vai ser colocado lá no enunciado, a chance de você errar é muito grande. Por isso o meu método não trabalha num formato de estudo tradicional. O ato de elaborar perguntas é uma das fases mais importantes. Porque o estudo tradicional ficava só pergunta e resposta, pergunta e resposta, pergunta e resposta. Pega o conteúdo, transforma em pergunta, você responde. Isso é pouco. Dá para quem quer passar com 60%, mas muitos concursos no Brasil, 60%, você não toma posse no cargo. Você às vezes nem entra na classificação, dependendo tanto de vagas que aquela Secretaria de Educação colocou, que aquele edital apresentou, número de redações que vão ser corrigidas, ou o corte, né, a nota de corte. Não dá para você investir num concurso horas de estudo, às vezes meses, para morrer na praia. Por isso gabaritar é tão importante. Você fica confortável na frente de todo mundo. Tirando o primeiro lugar, então, é posse certeira. Escolha da escola, de onde você vai trabalhar, tem uma série de benefícios. Para que você vai estudar mais ou menos se você pode estudar maravilhosamente bem? Para quê? Eu fico me perguntando, tem hora, porque tem candidato que se auto-sabota. A auto-sabotagem é outra questão. Alguma coisa lá atrás na sua vida
ou até recente, faz você não acreditar em você mesmo. E você contribui para você mesmo não alcançar seus sonhos. Você sabia disso? Autossabotagem faz você não deixar, muitas vezes de maneira inconsciente, você mesmo conquistar seus sonhos. Você quer. Você fala para você que quer. Você anota lá no seu livro, seu caderno, sua cabeceira, na geladeira. Eu quero emagrecer. Tá escrito lá. Aí o primeiro brigadeiro que aparece, você come uns 20. Nos estudos é a mesma coisa. A boa notícia é que tem salvação, solução. A gente faz uma sessão onde você começa a trabalhar isso. Porque o primeiro momento é ter consciência. Você vai sair desse vídeo tendo consciência de que isso existe e é um problema. A partir disso, aprender a saber o que fazer. Como agir para romper com esse quadro que não vai te ajudar. E tomar as melhores decisões para a sua jornada contribuir. Porque tem coisa melhor do que você... Não sei se você já viu, mas lá em 93, quando eu passei, eu vi meu nome lá na lista final. Tomei posse no dia 4 de fevereiro de 1994. E de lá pra cá, desde 98, venho fazendo as pessoas fazerem o mesmo. Terem seu nome lá na lista final. E tomar posse no cargo. Eu tenho alunas que já se aposentaram. Porque com 25 anos na educação, você se aposenta. E eu tenho 27 anos de aprovações. Então você tem que pensar, será que eu estou contribuindo para a minha própria aprovação? Eu tenho certeza que muita gente que está vendo esse vídeo nunca nem pensou sobre isso. E nunca nem pensou a importância disso para a sua aprovação. Ou reprovação, infelizmente. Tem gente que já teve 5, 6 reprovações. Chegam aqui comigo falando, Rose, será que eu tenho salvação? Será que o meu caso tem jeito? Completamente desmotivadas, desestruturadas, sem acreditar em si mesma. Às vezes o noivo, o marido, a irmã, a tia, a avó, até o cachorro já falou que a pessoa é burra. E a pessoa acredita. Passa a acreditar, né? Porque se alguém tá falando, será que tem alguma verdade nisso? Começa a pensar. O que tá por trás do que me dizem? O que querem, na verdade, que aconteça quando me dizem o que dizem? Só de você se fazer essa pergunta, você vai enxergar muito além da realidade do que você está vivendo aí. E que muitas vezes tem a ver com que você não acredita em você mesmo, que você é capaz de passar no primeiro lugar. A maioria que chega para estudar comigo não acredita. Eu falo, bem-vinda, como é que você estuda? Ou bem-vinda, né? Você vai passar comigo no primeiro lugar, né? A pessoa, tipo assim, será? Será que eu dou conta? Ela tá falando é comigo mesmo? Eu nunca passei em primeiro lugar em nada. Concurso é uma coisa tão disputada. Será que é possível? Uma coisa eu vou te dizer, tudo é possível, basta você querer. Basta você acreditar. Agora, a construção dessa realidade é um passo a passo. Mas o primeiro é você querer e acreditar que é possível. Então, vai anotando aí para você usar isso que eu tô falando, coisas que eu tô dizendo aqui que você pode aplicar a partir de hoje. Para você começar a construir uma jornada e uma mentalidade de alto desempenho que vai levar você para aprovação e tomar posse no cargo mais depressa. Usar metáforas e histórias para revisar. A revisão está intimamente ligada à memória. E contar histórias para você mesmo, você mesma vai te ajudar.
Eu gosto muito de contar como é que eu tomei posse no cargo. Não sei se você sabe, se você já me viu falando isso nas lives, né? É um pouco assim, constrangedor, mas um pouco divertido pra quem ouve, né? Pra mim não foi nem um pouco. Vi meu nome lá na lista final. Fiquei saltitante, fui na Secretaria de Educação aqui em Belo Horizonte, lá no bairro Santo Antônio. Cheguei lá no 7º andar, fui na sala da Magda, a famosa Magda, que eu não sei nem se está lá até hoje, né? Ela me deixou escolher a escola, eu escolhi de acordo com a minha classificação, peguei o endereço e fui lá, onde eu tinha que assinar o livro de posse na escola para começar a trabalhar. Nunca tinha ido lá no bairro Minas Caixas. Para quem conhece Belo Horizonte, fica em Venda Nova. O que eu fiz? Falei com o motorista. Eu preciso ir nessa escola, você sabe onde é? Sei. Vou te mostrar onde é, onde você tem que descer do ônibus. Beleza, sentei e fui olhando a paisagem, mas não estava nem prestando atenção na paisagem, eu só pensava a minha felicidade. Meu Deus, eu vou tomar posse no cargo. Flutuando. Sabe quando você tá andando no chão que o pé parece que nem toca? Você tá flutuando. Aí o motorista, ops, você aí que quer descer na escola, é aqui, ó, esse ponto aí. Desci. Entrei na escola. Dei de cara com um diretor que falou, você é a novata? Sou. Que bom, me recebeu, maravilhoso. Que bom que você chegou, tá onde? Vamos lá pra sala dos professores, nós estamos fazendo aqui uma comemoração, aniversário de fulano. Fui lá, comi coxinha quentinha, empadinha, quibe, Coca-Cola, me fartei. Conversei com todo mundo, me apresentou para todo mundo. Gente, é a professora novata que tá chegando. Toda feliz. Falei, agora você vai lá na secretaria, leva seus documentos para você assinar o livro de posse e eu vou te mostrar a sala de aula, vamos para os encaminhamentos. Fui. Peguei minha carteira de identidade, entreguei e dei o papelzinho que a secretária de educação, né, coloca lá para você, para a secretária. Ela com óculos, mais ou menos assim, na pontinha do nariz, olhou pro papel, olhou para mim, olhou pro papel, olhou para mim. Minha filha, essa escola não é aqui. Gente, eu não sabia o que é que eu ia fazer. Eu falei, me desculpa. Eu falei, meu Deus, eu comi o salgadinho todo, o bolo todo, conversei com todo mundo. Eu saí à francesa. Eu falei, pede desculpa pro diretor. Eu saí, eu nem sei se até hoje ele sabe que isso aconteceu um dia na escola Manuel Soares do Couto, que é estadual. E eu tinha que tomar posse na rua de cima, na escola Dora Tomichilender, onde eu fui depois subir a pé, com a língua para fora, porque é um morro, na rua do Colégio Tiradentes. E fui tomar posse na escola certa. Fui muito bem recebida pela diretora maravilhosa, me explicou, me mostrou a escola toda, deu tudo certo. Mas essa manota eu dei. Por que eu tô te contando tudo isso? Primeiro que você vai pra prova, não vai esquecer disso nunca mais. E você não vai dar essa manota quando você for tomar posse no cargo. Você vai conferir se tá entrando na escola certa. Você sabe, né, que toda escola tem o nome da escola estampado de todo tamanho. Eu entrei tão desesperada, feliz da vida, que eu nem prestei atenção. Detalhe. Na sua posse do cargo, porque você vai tomar posse no cargo. E não vai demorar. Se você seguir o meu método corretamente, você não vai perder o seu cargo. Você vai lembrar de mim na hora que você for assinar o livro de posse. Você vai me mandar a foto e falar, Rose, tô aqui assinando o livro de posse, tô morrendo de rir, lembrando da sua manota. O que acabou de acontecer? Eu entrei com uma história dentro da sua mente que não vai sair mais. Você sempre vai lembrar da Rose Salgueiro que tomou posse na escola errada, que comeu coxinha, se fartou na escola errada. Vai morrer de rir pro resto da vida da minha cara, mas não vai esquecer disso. Quando você conta uma história sobre um conteúdo que você está estudando, principalmente aqueles que você está em dúvida, que não entrou 100% na sua mente, aí sim que ele vai entrar. E aí sim que ele não vai esquecer
e não vai sair da sua memória de longa duração. Deu para entender? Ficou aí bem grudado na sua mente a importância de você ter uma série de ações, uma forma diversa de contatos com o conteúdo, para que realmente você memorize? Que memória é muito mais do que decorar. E estratégias que você vai usar a partir de hoje, inclusive, para os conteúdos que você tem dúvida não mais saírem da sua cabeça, nem depois da prova, porque você vai acertar, você vai gabaritar e vai lembrar de mim. Até o próximo vídeo.